bem-vindo a mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade Estatística. Hoje, no vídeo aula de hoje, a gente vai falar sobre a distribuição de frequências, em que a gente vai usar os dados que a gente usou, a mesma tabela que a gente usou na aula anterior, no vídeo anterior, onde a gente falou de variáveis, tipos de variáveis. Então, essencialmente, essa tabela tem várias informações, a gente tem várias informações qualitativas, várias informações quantitativas, informações qualitativas do tipo ordinal e do tipo nominal, e quantitativas do tipo contínua e do tipo discreta. Tá? Então, primeiro a gente vai começar então olhando as distribuições de frequência, né? A gente vai falar sobre frequência, frequência relativa e porcentagem de variáveis qualitativas. Então, como é que funciona isso? A frequência o que vem a ser? A frequência é com que algum valor específico de uma variável qualitativa acontece, é simplesmente o número de contagens de cada valor específico. Ou seja, se você, a gente vai ver logo aqui com um exemplo. Então, no caso da tabela que a gente viu no vídeo anterior, essa tabela que a gente está usando, podemos obter as frequências por grau de instrução. Tá? Então a gente pode até ver que no total, embaixo, tem que dar 36, que é o total de elementos que tem dentro desse conjunto. Tá? Então a gente tem aqui, por grau de instrução, 12 indivíduos com ensino fundamental, 18 com ensino médio e 6 com ensino superior. Tá? Totalizando 36, que é como tem que ser. Tá? Tem 36 elementos na amostra, ou no conjunto, dependendo de como você estiver abordando aí o seu objeto de estudo. E então a soma tem que dar um total de coisas que você tem lá. Então 12 mais 18 mais 6 vai dar 36. Tá? A frequência relativa nada mais é do que você pegar o total, né, o número total de elementos que você tem nesse conjunto que você está analisando, e pegar essa frequência, esse número de contagens de cada uma das categorias e dividir por 36. Tá? Então, quando a gente refaz a mesma tabela com frequência relativa, a gente tem que o ensino fundamental tem uma frequência relativa de 0,3333, o ensino médio 0,5 e o superior 0,1667. Tá? E aí, se a gente quiser adicionar isso porcentagem, então a gente pode colocar a porcentagem, as informações anteriores numa única tabela. Então a gente coloca aqui graus de instrução, né, de ensino fundamental ao ensino superior. A gente tem então a frequência absoluta aqui, né, ou simplesmente frequência, ou frequência absoluta, também é o jeito de se falar, né, que totaliza 36. A frequência relativa, que a soma tem que totalizar 1. E a porcentagem, que como de hábito, o total tem que totalizar 100%. Tá ok? Então, basicamente a porcentagem é a frequência relativa multiplicada por 100. Ok. Para variáveis quantitativas agora, variáveis quantitativas discretas vão funcionar de maneira muito semelhante ao que acontece com as variáveis qualitativas, porque a gente sempre vai ter um valor exato, a gente sempre vai ter alguma quantidade dentro do universo que a gente tem de possibilidades. Se você pegar um número qualquer, por exemplo, se a gente falar do número de filhos, a gente sempre vai ter a possibilidade de ter alguém que tenha nenhum filho, zero, ou que tenha um filho. Então são números que sempre vai ter alguém, alguma coisa ali. Você sempre vai ter contagens ali. Tá? Então, nesse exemplo, a gente toma o número de filhos, que é uma variável quantitativa discreta, e aí a gente tem esse traço aqui indica que é ausência de informação, né? Ou seja, essas pessoas não tinham informação sobre se ela tinha filho ou não. Então fica esse traço aqui, simplesmente a gente não sabe quantas pessoas aqui, 16 dos 36, a gente não sabe se tem filhos e se tem, quantos são. E aí a gente tem os que a gente tem informação, 0, 1, 2, 3 e 5. Nota, a gente não tem o número 4 aqui. Tá? Mas de qualquer forma, não apareceu ninguém com o número 4. Tá? Então a gente tem, para todos esses valores, a gente podia ter colocado na tabela o número 4, teria aparecido um 0 aqui, certo? Ficaria talvez até mais rico de interpretar que não tem ninguém com... ficaria mais enfático de que não tem ninguém com 4 filhos. Tá ok? E aí agora a gente vai falar então sobre variáveis, a distribuição de frequência de variáveis quantitativas contínuas. Nesse caso, a gente tem que fazer alguma outra coisa diferente. É um pouco mais complicado, por quê?
Porque não necessariamente a gente vai ter um valor fracionado, mais de uma pessoa em cada valor. Se a gente tiver 50 elementos na nossa amostra, no nosso caso aqui a gente tem 36 pessoas, se a gente pegar uma variável aleatória qualquer ali, como por exemplo a idade, uma variável quantitativa contínua qualquer, ou a idade, ou o salário dos indivíduos, dificilmente a gente vai ter duas pessoas com salário exatamente igual. E então fica muito difícil você ter um resumo de dados. Você vai acabar tendo uma tabela com 36 números e isso não resolve nada, porque você quer reduzir o seu, fazer um sumário de tudo que você tem, né? É isso que se trata essa parte do curso. Então, fazer um resumo dos dados que a gente tem. Então, a estratégia, nesse caso, o que a gente faz? A gente estabelece intervalos de valores dessa variável contínua de interesse e aí a gente coloca de tal maneira que vários elementos vão caber dentro de cada um desses intervalos, tá? Então vamos olhar aqui como, por exemplo, a distribuição de salários da tal companhia Milsa, que é uma companhia hipotética, como eu já falei no vídeo anterior. Então, se a gente estabelecer esse conjunto de classes, ou seja, classes de salários, salários de 4 a 8 salários mínimos, depois de 8 a 12, 12 a 16, 16 a 20, etc., a gente vai ter essas frequências que a gente está vendo aqui. Ou seja, de 4 a 8 a gente tem 10 indivíduos, de 8 a 12 a gente tem 12 indivíduos, de 12 a 16 a gente tem 8 indivíduos, 16 a 20 a gente tem 5 e de 20 a 24 a gente tem 1. E aqui a gente coloca já do lado as porcentagens, tá? Aqui a soma, eu acabei não colocando o total embaixo, mas a soma tem que dar 36, tá? Então se a gente fizer a soma, a gente acaba obtendo o mesmo número de 36. Veja, 12 mais 8 é 20, mais 10, 30, mais 5, 35 mais 1, 36. E aqui as porcentagens, obviamente, vão dar 100%, ok? Mas como é que você estabelece isso? Quer dizer, primeiro de tudo, quando você faz isso, você obviamente está perdendo algum nível de informação. Então, você pode querer ter mais informação, né? Então, a escolha desses intervalos, se você escolhe, por exemplo, de 4 a 8, por que eu não escolhi de 4 a 6? E depois de 6 a 8, e depois de 8 a 10, e depois de 10 a 12? Enfim, essa escolha é arbitrária, tá? Só que assim, se você põe um número de classes muito pequenos, ou seja, se eu voltar aqui e falar, não, eu vou fazer de 4 a 16, depois de 16 até 32 não dá. Eu vou ter duas classes, vou ter um monte de gente numa classe, um pouquinho de menos na outra e não vai me dar informação nenhuma nessa história, tá? Então eu posso fazer de 4 a 16 e depois de 16 a 24. Além das classes terem tamanhos diferentes, você pode até fazer isso se você quiser, você vai ter muito pouca informação, né? Você perde muita informação. Se você fizer muito fragmentado, você vai ter mais informação de onde estão esses elementos, mas você não vai ter um resumo. Né? Não vai ser exatamente um resumo, vai ser praticamente você usar os dados originais. Tá? Então, você tem que fazer um jogo, aí você tem que fazer um compromisso entre uma coisa e outra, para que você não perca e não ganhe coisa demais, né? Não fique com muita coisa. Então, em geral, tipicamente, o autor que eu usei aqui, que foi o Moretti, ele sugere que use entre 5 a 15 classes e todas com a mesma amplitude, ou seja, com o mesmo tamanho de intervalo. No caso que a gente viu aqui, os intervalos são de tamanho 4, tá? Então, de 4 a 8, de 8 a 12 e assim por diante, tá? Mas existem algumas regras quantitativas e objetivas para ajudar nessa escolha. Tá? A gente vai ver duas dessas regras. Essas regras não estão no livro do Moretti. Tem um vídeo da internet muito bom sobre isso que eu estou colocando como referência aqui no final desses slides. A primeira delas é a regra de Sturges. Então, essa regra de Sturges diz o seguinte: você pega para calcular o número de classes, faz esse número k igual a 1 mais 3,3 log na base 10 do número de elementos que você tem no seu conjunto, número de elementos que você tem no seu grupo ali de análise. Tá? Então, portanto, o número de classes nessa regra, no nosso exemplo, vai ser o seguinte. Se eu colocar aqui a fórmula dele, 1 mais 3,3 vezes, a gente usa aqui a biblioteca do NumPy, NumPy log, dá um tab aqui, log 10, a gente quer o log 10, tá? Log 10 de n, quem é n? É o número de elementos que a gente tem. A gente viu reiteradas vezes que esse número é 36, tá? E aí Shift Enter e a gente tem então 6.13,
Tá? 6.13 a gente não consegue ter 6.13 classes, a gente tem que ter um número inteiro de classes. Então a gente vai pegar 6 classes, o arredondamento que dá mais próximo é o número 6. Tá? Então a gente usa o número 6 por enquanto. Eventualmente a gente talvez tenha que depois arredondar mais para cima. Tá? Então aqui o valor, o arredondamento deu um problema aqui, não sei porque estava funcionando até agora há pouco. Deu o valor 6, tá? Então o arredondamento inteiro mais próximo a gente obteve o 6. Só que aí a gente precisa definir a largura dessas classes. Como é que a gente vai definir a largura da classe? Lembra, na tabela original do Moretin, a gente tinha lá H era igual a 4, né? Porque ia de 4 a 8, e depois de 8 a 12, etc. E aí a gente vai usar a seguinte expressão. H é igual a esse delta max dividido por K, onde K é, de novo, o número de classes, no nosso caso é 6 aqui. Infelizmente não apareceu o número ali. Mas, e esse delta max é o quê? É a diferença máxima dos valores da variável de interesse. Nesse caso, a gente está interessado na variável de salário. Então, a gente pega o máximo salário menos o menor salário. Tá? Então, nesse caso, quando a gente olhar, se a gente olhar para a tabela inteira, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês junto com esses slides, vocês têm lá que o valor máximo de salário é 23,3 e o menor é de 4. Portanto, o delta max é 19,3. Assim, essa amplitude vai ficar 19,3 cadê? 19,3 dividido por 6, tá? Shift Enter, e aí a gente tem 3,21. Aí a gente tem que escolher de novo se a gente quer um tamanho 3 ou se a gente quer um tamanho 4. Se a gente escolher o tamanho 4, a gente vai voltar para a situação anterior, só que naquela situação a gente tinha 5 classes. Então, se a gente escolher um tamanho 4, uma das classes vai ficar sobrando. Né? Então, a gente não vai poder usar 6 classes. Então, a gente usa 5 classes. Tá? 3 classes. Então, como é que a gente vai fazer com essas 3 classes? Tá? Então, a gente tem K igual a 6 classes com amplitude igual a 3. Tá? Como a gente teve o K e o H sendo arredondados para baixo, os valores mais altos podem ficar de fora. Por quê? Quando você pegar 24 vezes C, mais, né, 4 que é o valor inicial. Né? Então você tem que pegar, para construir a sua tabela, você vai pegar 4 mais 3, você vai de 4 a 7. É a primeira classe. A segunda classe, então, vai ser 7 mais 3 igual a 10. Então você vai de 7 a 10. E assim por diante. Tá? Então, para a gente saber, se você pegar, por exemplo, o número 4, que é o primeiro valor, é o valor mais baixo, e somar 6 vezes 3, 6 vezes 3 vai dar 18, que é menos do que o 19,3, que é a amplitude total que a gente tem. Né? Bom, se a gente pegar, por exemplo, a amplitude total aqui, a gente tinha 19,3, certo? Então, com essa amplitude, se a gente pegar o K vezes o H, a gente vai ter 18. Então, 4 mais 18, a gente não vai chegar no salário máximo. Então, a gente precisa adicionar mais uma classe. Então, 6 não vai ser suficiente. A gente vai ter que usar, então, nesse caso, para fazer a distribuição completa, a gente vai ter que usar um número de classes igual a 7. Então, a tabela vai ficar da seguinte forma. A gente tem aqui as 4 classes, né? As 7 classes, desculpa. E aí a gente tem, então, de 3 em 3. Vai ser a mesma história, tá? A gente tem valores diferentes aqui, porque agora a distribuição está um pouco mais refinada, a gente tem classes de tamanho menor, então a gente acaba tendo um pouco mais de informação sobre o total, a distribuição de salários que a gente tem aqui. Tá ok? Agora, de novo, se a gente agora vai para outra regra, a regra da raiz. Então, nessa outra regra, o que você faz? Você pega, então, você define o número de classes como sendo a raiz do número de elementos que você tem. Tá? No caso, o que a gente tem? A raiz do número que a gente tem é... A gente tem 36, né? Então, a gente pega aqui a raiz quadrada de 36... Vai dar 6. É um número absoluto, né? Nem precisava ter feito a conta aqui. É um quadrado perfeito, é um número exato. Então a gente tem o número 6. E aí o que vai acontecer? Quando a gente fizer a conta, né, como a amplitude continua sendo o mesmo 19,3, e a gente vai dividir por 6 de novo, a gente vai ter o mesmo número. Tá? Como o valor dos dois é igual, né, a gente tem que usar a expressão, a gente faz a amplitude das classes, a gente usa a mesma fórmula.
Então a gente vai achar exatamente o mesmo valor. Então, nesse caso específico, a gente teria exatamente a mesma distribuição. Então não faria muita diferença, o mesmo número de classes, as mesmas classes, as duas regras dariam as mesmas classes. Tá ok? Então é isso. Eu deixo aqui as referências para vocês e eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima.